deixa eu terminar aqui, LG. Primeiro, teorema fundamental do cálculo. Diga, LG. Professor, beleza, a derivada de G é a F. E a derivada da F é a G? Amor de Deus, né, LG? Tá. Não, professor, porque como está meio invertido aí, vai dar invertido dele. Se a derivada da G é a F, quem é a derivada da F? É a derivada segunda da G. Se a derivada da G é a F, quem é a derivada da F? É a derivada segunda da G. Precisa falar mais alguma coisa? LG, pelo amor de Deus, LG. Meu filho. Tá? Tá? Bora lá. Então vamos fazer a prova desse teorema. Esse aqui eu vou dar a prova. Prova. Porque, né? Estranho, né? Professor, Diga. ali dentro do F, tem a integral, né? É. Ali tem o F. Ali é qual é a letra que está nesse F aqui? U. É o U, né? Integral de até x de f de u. Integral em u. Tá? Então, observe o seguinte. Admita as hipóteses, ó. Admita as hipóteses. Então, daí, dado. Admita as hipóteses. Então, Bruno. Então, vamos pegar o seguinte. Seja x pertencente a i. Eu vou demonstrar que a função g, admita as hipóteses, a f é contínua em i, quem é a função g? É a função g de em r dada por isso aqui, e eu quero mostrar que a derivada da g em x é f de x para todo x em i. Então eu vou pegar um x, vou partir de um x fixo, porém arbitrário, pode ser qualquer, mas vou escolher um x e fixá-lo. Ele é fixo, mas pode ser qualquer valor x no intervalo i. Ora, dado u diferente de x em i, eu te pergunto, eu vou colocar aqui que está muito apertado. Olha aqui, ó. Quem é g de u menos g de x sobre u menos x? Quem é? Antes de saber quem é, me responda. Por que eu estou interessado nesse quociente? Porque eu quero mostrar que a g é diferenciável em x. E para isso eu vou mostrar que esse limite aqui, que o limite desta expressão aqui com u tendendo a x é igual a quem? A f de x. Se eu mostrar isso, a g é diferenciável em x e a derivada da g em x é o f de x. Então eu vou calcular o limite dessa, dado x, quer dizer, fixado x em u, em i, eu vou calcular o limite dessa expressão com u tendendo a x. Mas quem é essa expressão? Olha, essa expressão é igual. Quem é g de u, por definição, hein? Quem é g de u? Quem é? É a integral de a a quê? E eu escrevi propositalmente, tá? Para você ver se você perde o seu preconceito aí. Quem é a integral? Quem é g de u? É a integral de a a u de quem? Da f, ó. A integral de a a u da f. Então, como é que eu vou botar aqui? F de quê? Não, mas eu já estou usando x aqui. F de s. ds. Menos, quem é g de x? Integral de a a x, f de s. Integral em s. Tá?
Dividido por quem? Por 1 menos x. Agora me diga uma coisa. Olha para cá, a figura já está prontinha aqui, ó. Olha aqui. Ei, cara. Está aqui o S. Digamos que o S está aqui. Quem é a integral de A até S menos a integral de A até X? É o restinho. Isso é a integral de quê? De quê? Hã? A integral de A até U. Vou fazer o desenho aqui que ali está complicado, né? Está aqui o A, está aqui o U, está aqui o X, está aqui o U. E está aqui a função. Então, a integral de A até U menos a integral de A até X é a integral de quê? X até U. Ficou melhor de ver, não ficou? Então, isso aqui é a integral de X até U da F. Dividido por quem? Por 1 menos X. Certo? Tá? Entendido? Isso aqui é verdade. Agora, por outro lado, bem, eu não usei, de fato eu não usei nenhuma hipótese ainda. Vamos usar a hipótese que a F é contínua. A F é contínua em I, não é? Então a F é contínua em X. Tá? Então, por outro lado, dado epsilon maior do que 0, existe delta maior do que 0, tal que Z no domínio da F e Z menos X menor do que delta, isso é suficiente para que F de Z menos F de X seja o quê? Exatamente. Isso é o limite de F de Z com Z tendendo a X ser igual a quê? A F de X. No caso em que interessa é que eu só trabalho dentro do intervalo, tá? Entendido? Então você tem isso aqui, ó. Assim, agora vamos lá, porque eu quero mostrar que o limite, não esqueça o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que o limite, isso aqui com U tendendo a X é igual a quê? A F de X. Beleza. Assim, tá? Então você começa o seguinte: se o X pertence a I, se o X pertence a I, se o X pertence não, o X já está em I. Se o S pertence a I e S menos X é menor do que delta, que é maior do que 0, então a primeira conclusão é o seguinte: onde é que está o S? Está em I. Onde é que está o X? Está em I. Mas o S é diferente de X, porque S menos X é positivo. Então, essa integral aqui, a integral de... Vou pegar U, desculpe. Aí já está. Se U pertence a I e U menos X é menor do que delta, porque eu quero olhar para cá. Então você tem, está aqui o X, está aqui o U e está aqui a função F.
O que é que diz o teorema do valor médio para a integral definida? O que é que diz? O teorema do valor médio para a integral definida diz o seguinte, olha aqui, olha o teorema do valor médio, ó. Sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função. Se F é contínua no intervalo fechado AB, então existe C no intervalo aberto AB, tal que essa integral é igual a F de C vezes B menos A. Aplique o teorema do valor médio para essa integral aqui, a integral de x até u. Por que aplicar? Olha, o x e o u estão em i. Então o intervalo fechado de extremos x e u está contido em i. Logo a f é contínua nesse intervalo fechado. Então se eu aplicar o teorema do valor médio para esse intervalo, então a conclusão é que existe o quê? Um C estritamente entre o quê? Entre o x e u, ou ix, tal que essa integral aqui, ó, essa integral aqui, a integral de x a u da f, isso vai ser igual a quê? A f de c vezes quem? Não, 1 menos x. 1 menos x. Ou seja, a integral de x até u da f dividido por u menos x vai ser igual a quê? A f de c. Muito bem. Logo, você vai ter o seguinte. Quem vai ser esse quociente aqui, ó? Quem vai ser esse quociente aqui? Quem é g de u menos g de x sobre u menos x. Quem é esse quociente? Menos f de x em módulo. Esse quociente menos f de x, olha, quem é esse quociente? Quem é? Esse quociente é isso aqui. Mas isso aqui é igual a quem? Então vai ser f de c menos f de x. Agora observe uma coisa, ó. Dado epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que se o z está no domínio de f e z menos x é menor do que delta, o f de z menos f de x é menor do que epsilon. Acontece o seguinte, esse c, ele está entre x e u, então ele pertence a i, então ele pertence ao domínio de f. E como ele está entre x e u, e a distância de u a x é menor do que delta, a distância de c a x também é menor do que delta. Então o valor f de c menos f de x é menor do que epsilon. Acabou-se. Vamos fazer uma interpretação de texto? Vamos fazer interpretação de texto, começando daqui, ó. Começando daqui para ver o que é que eu demonstrei. Vamos organizar as ideias. E nesse emaranhado de coisa, vamos ver o que é que eu demonstrei. Eu demonstrei o seguinte, que dado o epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que, dado o epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que, se o u pertence a i, e u menos x é maior do que zero e menor do que delta em módulo, então, isso aqui, menos o f de x, é menor do que epsilon. Então, veja bem. Vou colocar aqui, ó, o que eu provei. Foi provado. Transcrever para cá.
Foi provado. Vamos organizar as ideias para você entender o que foi que eu demonstrei. Foi provado que, dado o epsilon maior do que zero, existe o quê? Existe delta maior do que zero, tal que U pertencendo a I, que é o domínio da G, né? O I é o domínio da G. E U menos X e U menos X menor do que delta, maior do que zero, implica que o valor G de U menos G de X sobre U menos X menos F de X, isso é menor do que F. Isto mostra o quê? Isto diz que o limite desta expressão com U tendendo a X é igual a quê? A F de X. E acabou. Portanto, a G é diferenciável aonde? Diferenciável em X e quem é a derivada da G em X? Porque se esse limite é F de X, isso significa que a G é diferenciável em X e a derivada da G em X é F de X. E eu provei isso qualquer que seja o X em I. Qualquer que seja o X em I, a G é diferenciável em X e a derivada. Logo, deste modo, já usei logo aqui, deste modo, G é uma função que diferenciável. Deste modo, G é diferenciável. E quem é a derivada da G em X? É F de X, qualquer que seja o X pertencente ao intervalo I, que é o domínio da G. Então está provado. Pronto. Esse teorema é o primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? Não encerra não, pode deixar aí. Entender coisa nenhuma. Quanto tempo? Não, deixa rolar um pouquinho. Tá? Então, ó, aplicação dele. Tá? Aplicação dele. Ó. Então, eu crio funções diferenciáveis a partir de funções contínuas. Esse teorema, qual é a leitura principal que você deve fazer dele? É que toda função contínua no intervalo, nesse intervalo ele possui uma primitiva. O que é que ele está dizendo? O seu teorema está dizendo? Está dizendo que a derivada da G é a F no intervalo I. Ou seja, G é uma primitiva da F, onde a F é só contínua. Então, moral da história, toda função contínua no intervalo, nesse intervalo, possui uma primitiva. Então, meu amigo, pega essa função aqui, ó. Pronto, encerra, começa outra.